Laurinha, tira essa caixa daqui. Faça esse favor que eu vou abrir a apostila. Começa assim. Estamos ao vivo. Cadê essa mulherada? Hã? Põe pra lá e tira isso aqui. Aí, tá bom? Ó, já Não tá abrindo aqui. Cris. Oi, Cris. Ana Laura. Esperar mais gente entrar. Sempre tem uns minutinhos de atraso. É, a Cris é sempre pontual. A Cris só na cozinha, hein, Cris? Meu Deus. Fico vendo as fotos da Cris. Pena que não dá pra mandar um pedaço, né? Pois é, quando acabar esse negócio eu vou na casa de cada uma que tá postando essas fotos aí. Vou. A Dulce, que esses dias postou um bolo. Bom, por enquanto. Deixa eu ver se tem mais alguém. Laurinha, tá. Consigo ver quem que tá? Gente, sou amadora, tá? Nesse negócio. Tá dizendo que tem 8 pessoas, queria saber quem mais. A Ilza. Oi, Ilza. Eu, eu não tô olhando pra câmera, né? Oi. Quando ela for falar? Ah, entendi. Tá. Vamos lá, gente, ao vivo. É assim. Estamos com 7 pessoas aí. Vou dar mais um minutinho pra gente começar. Me avisem se vocês estão me ouvindo, se tá boa a imagem e o som. Se derem dar um joinha aí no Facebook. Vita. A Lu. Oi, Lu. Carol. Carla. Tudo bem, gente? Priscila, nossa Dire. Tá tudo ótimo, Cris? Que bom. Então tá, eu quero começar dando as boas-vindas. Esse é o nosso segundo encontro online. Nesse período aí de quarentena, a gente está em casa, as nossas reuniões da igreja não estão acontecendo, mas a gente quer manter o nosso vínculo e também o nosso ritmo de oração, né, pelos nossos filhos, pelas nossas famílias, que a gente faz toda terça, lá na primeira igreja de Ponta Grossa, às 15 horas. Já faz alguns anos que a gente tem essa reunião. Então, para você que está aqui no Face, que nunca foi, a gente te convida para ir e agora te convida para fazer parte aí desse novo formato online. A gente está fazendo por enquanto. Não sei como é que tá aí para vocês, mães, esse tempo em casa. Parece um pouco cansativo para quem tem criança pequena. Eu tô com um bebezinho aqui de 5 meses que tá com dente nascendo. E mais outra de 4 anos, quase 5 anos. E a nossa rotina muda bastante, talvez a nossa vida devocional fique diferente também. Mas a gente quer incentivar você a continuar buscando a Deus pela tua casa, pela tua família, não só nessa reunião de oração, mas todos os dias na tua vida cotidiana. A gente sabe que é isso que sustenta o nosso lar, né? A oração é o nosso relacionamento com Jesus. Então,
eu quero orar para a gente começar. Estamos com 20 pessoas agora. Deixa eu ler alguns comentários aqui, ver se tem alguém. Tá tudo bem, tá tudo bom o som. Valdete, na conta da Carol ali. Então, vou orar para a gente começar, tá? Senhor Deus, muito obrigada. Obrigada pela tua presença nas nossas vidas. Obrigada porque temos ao Senhor todos os dias, Deus. Temos livre acesso ao Senhor para colocarmos nossas angústias, agradecermos, colocarmos também nossos filhos diante do Senhor. Nos abençoe como mulheres, como mães. Nos ajuda, Deus, a passar por esse tempo de quarentena, passar por esse tempo de crise que o mundo está vivendo, Deus, debaixo da tua proteção. Nos guia nesse momento. Abençoa, Deus, a vida da Ana Cristina, que daqui a pouco vai entrar para dar uma palavra para nós. Abençoe esse momento. Que as mulheres, ou homens também, que estejam assistindo, que estejam ouvindo, possam ser tocados pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero fazer uma leitura. Eu estou lendo um livro aqui da Sherry Fuller. Um livro que a Pri, diretora, está me assistindo aí. Pri, eu falei que ia terminar em janeiro, né? Ok, disfarça. Mas, eu tô no último capítulo. E aí, diante de todas as coisas que eu tenho que fazer durante o dia com essas crianças aqui, mas eu consegui um tempo e eu queria compartilhar com vocês um trecho que é sobre a oração pelos filhos. Vamos lá. A oração amplia constantemente o nosso horizonte e nos dá liberdade. Ela nos tira da limitação a qual os nossos hábitos, o nosso passado e a nossa personalidade, de modo geral, nos confinam. Então, pensando em confinamento, né, muitas vezes a gente fica confinado em hábitos e confinados ao nosso passado, a algo que a gente fez no passado, a algo que aconteceu com a gente no passado. A nossa personalidade, às vezes difícil, mas essa oração traz liberdade, ela amplia os nossos horizontes. Quando a gente se conecta com Deus, a gente consegue ir além de nós mesmos, a gente consegue cuidar melhor dos nossos filhos, a gente consegue ter mais ousadia, orar mais pelos nossos filhos e conseguimos também ir além do nosso passado. A gente não se baseia mais naquilo que aconteceu no nosso passado, alguma mágoa, alguma coisa que nos limitou, alguma situação com o nosso filho que nos deixou com medo. Na oração, Deus tira todo esse medo e a gente consegue guiar os nossos filhos, guiar a nossa casa através da oração. É uma ferramenta essencial para as nossas casas. Então, eu quero... Agora eu vou colocar aqui meu fone. A gente vai se conectar com a Ana Cristina, lá na casa dela. Ana. Oi. Então, quero passar a palavra para a Ana. A gente tem feito um estudo, desde que começou a nossa reunião esse ano, que está seguindo uma certa sequência, né? Então, se você já estava participando, a gente vai continuar. Se você é novo aqui, não se preocupe, você vai conseguir entender do mesmo jeito. E então eu quero passar, vou colocar a Ana na tela geral aqui para vocês ouvirem. Deus abençoe, Ana. Vamos lá. Amém. Todo mundo tá bem? Pode começar, Ana. Eu tô ali, tô me vendo só no cantinho ainda. Estão me ouvindo? Tá ouvindo bem tudo? Agora foi. Oi? Estão me ouvindo bem aí? Sim. Eu quero convidar, primeiro quero dar um abraço bem carinhoso em cada uma dessas mães, dessas mulheres. Eu quero dizer que estou com muitas saudades de vocês, que eu particularmente estou sentindo muito falta das nossas reuniões às 6:30 da manhã, a reunião das 3 horas da tarde, os domingos, né? A gente, engraçado, né? Infelizmente, às vezes a gente dá muito mais valor quando a gente perde um pouquinho as coisas, né? Mas eu tô sentindo muita, muita falta dessa comunhão, desse abraço com todas as irmãs.
Então, um abraço bem gostoso, um abraço bem apertado. Que Deus abençoe muito a vida de cada uma de vocês, que Deus abençoe muito a família de vocês. Dando continuidade, né, ao nosso estudo, nós falamos na semana passada temos falado sobre alguns montes na Bíblia, falamos um pouquinho do Elias no Monte Carmelo, que Elias ali naquele monte, ele significava para nós confiança. E hoje, né, dando essa continuidade, eu vou ler um pedacinho aqui de Malaquias, livro de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Só um pedacinho: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esse é um versículo muito conhecido, não vou aqui, né? Quem sou eu para vir falar? Estamos estudando com os pastores no domingo à noite sobre o livro de Malaquias, mas esse capítulo, esse versículo, ele é muito importante para nós na atual conjuntura, hoje, nessa atual situação. Ele é muito importante porque ele nos adverte e nos fala que nós precisamos converter os nossos corações aos nossos filhos e os corações dos filhos aos pais, dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, eu quero ver com você hoje qual é a ligação que nós podemos fazer. Veja bem, semana passada nós falamos da confiança, a confiança que o Monte Carmelo nos transmitia. Hoje, eu quero perguntar para você, o que me faz ter confiança em alguém? A princípio, nós passamos a ter confiança em alguém pela intimidade que nós temos com a pessoa, né? Então, eu só passo a confiar numa pessoa quando eu sou íntima dela, quando eu tenho um relacionamento íntimo. Eu quero te perguntar, como tem sido o teu relacionamento mãe e filho? Como tem acontecido o relacionamento de vocês nesses dias? O relacionamento mães e filhos. Vamos esquecer um pouquinho da crise do coronavírus, temos falado só nisso. Vamos lá para trás, né? Vamos lá em novembro, dezembro, janeiro, quando eu estava lá na China e não atingia a nossa casa, a nossa cidade, o nosso país. Qual era o seu relacionamento com os seus filhos? Será que nós hoje precisamos converter o nosso coração ao dos nossos filhos? E será que os nossos filhos precisam converter o coração dele para nós? O que é essa conversão? A conversão é mudar de direção. Esse converter, ele significa para nós que nós precisamos mudar o nosso direcionamento, o nosso posicionamento, a nossa postura. E essa conversão na nossa casa, ela começa do coração para fora. E essa é uma conversão de uma necessidade vital dentro da nossa família. E isso ele precisa acontecer todos os dias. E hoje eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas neste tempo de crise, porque nós precisamos entender que um tempo de crise é sim um tempo de aprendizado, muitas famílias estão se reconhecendo outra vez, se conhecendo outra vez. Porque nós precisamos ficar 24 horas por dia fechado em casa com todos. Então, as nossas criatividades estão saindo para fora de todos os lados. Na cozinha, nas brincadeiras, na lavagem de roupa, de passar, de limpar a casa, de arrumar. Estamos lendo livros, coisa que não tínhamos lido, estamos tendo mais tempo para ler a Bíblia. Porque um lar feliz, hoje nós temos absoluta convicção e certeza disso, que um lar feliz não é essa casa de 4 paredes, é o lugar aonde eu moro, mas é a maneira como vivemos dentro de casa. Como você tem vivido em casa com os seus filhos? Como nós podemos converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos? E aqui eu quero me apegar mesmo, como que eu, enquanto mãe, preciso converter o meu coração aos nossos filhos. O que você tem feito para isso? Antes da gripe, antes do vírus,
Será que o vírus não veio assim aquele pontinho que faltava para eu parar e pensar, poxa, eu preciso mudar? Que bom que Deus me deu essa oportunidade, né? Entendam bem nesse sentido, mas que bom essa oportunidade. Então nós temos algumas estratégias bem práticas, né? Tenha tempo de qualidade com os seus filhos. Vamos pensar, mais uma vez eu vou dizer, vamos pensar antes do corona, lá no final do ano e no começo do ano, janeiro e fevereiro. Como estava sendo o teu tempo de qualidade com os seus filhos, seja eles a idade que forem. Porque a gente acha que a nossa qualidade de tempo é só com as crianças. As crianças é a base, a criança é o principal, a criança é aquilo que nós fazemos agora, é o que os nossos filhos vão carregar para o resto da vida. Eu tenho dito isso muito para as mães. Se eu tivesse noção, quando a Ana Laura nasceu, o que era ser mãe, a responsabilidade, com certeza eu teria mudado algumas coisas. Porque é só na convivência que a gente vai aprendendo. Então, tenha qualidade de tempo com os seus filhos, independente da idade que eles tenham. Não tenha filhos prediletos. Eu não sei quem tem mais de 2 filhos, quem tem 2 filhos para mais, né? Se existe, mas para ele você faz, para mim você não faz. O fulaninho é o filhinho da mamãe. O fulaninho é o filhinho do papai. E às vezes, a gente sem querer, você demonstra isso. Até no tom de voz, até na maneira de agir, até na maneira de falar com eles. Você demonstra, às vezes, que um vamos dizer assim, é mais queridinho um pouco do que o outro. Cuidado com isso. Isso machuca, isso magoa, interfere no teu relacionamento de mães e filhos. Não julgue os seus filhos por qualquer coisa. Não rejeite os seus filhos. Nós sabemos que os nossos filhos erram e vão errar exatamente como nós erramos e ainda vamos errar. Porque ninguém é perfeito, nós não somos perfeitos. Então, cuidado nos julgamentos que você faz, cuidado com as punições que você coloca no seu filho e que para o seu filho isso, às vezes a leitura que ele faz é uma rejeição. Cuidado com o julgamento. Você já teve coragem de compartilhar com os seus filhos os seus próprios erros? Então compartilhe. Mostre para os seus filhos, mesmo que eles sejam crianças. Você já viu como as crianças adoram ouvir as nossas histórias? As crianças adoram saber como que a gente brincava, como é que você fazia as tuas panelinhas, né? As nossas panelinhas na minha época eram aquelas de plástico bem simplesinha. Aí você enchia de folha, de pedrinha, de coisinha. Às vezes a gente assaltava as latas de arroz e feijão e punha de verdade ali, né? Então, como que tem sido esse compartilhar seu com os seus filhos? Você já contou para ele que você errou, que você apanhou, que você ficava de castigo? E que os castigos, eles eram feitos, sim, e não tinha ninguém para vir nos socorrer dos castigos. Mas é por isso que nós crescemos. Porque às vezes com esse erro, com aquele castigo que eu tive lá atrás, a gente podia parar e pensar. É diferente dos de hoje, né? Então compartilhe com seus filhos que você errou. Compartilhe com os seus filhos as dificuldades que você tinha. Ajude os seus filhos nas suas dificuldades. Qual é a dificuldade que ele encontra? Qual é a decisão que você precisa auxiliar o seu filho a tomar? Coisas simples. Qual brinquedo eu vou levar para a escola hoje? Tudo bem que às vezes a gente diz assim, leve a boneca de vestidinho azul. Não, vou levar de vestidinho amarelo. Mas você ajuda ali, você dá o teu palpite, você dá a tua opinião, você vai ajudando o seu filho nas suas dificuldades. Só que esse ajudar vem com as palavras simples, com palavras bem colocadas, com palavras que vêm do coração e vai ajudar o seu filho a decidir uma carreira que é para o resto da vida, a construir a sua vida que vai levar para o resto da sua vida. Ele vai ter aquela decisão, qual roupa eu vou pôr, qual roupa fica melhor, está bem ou não está bem. Ajude os seus filhos nas suas dificuldades, ajude ele a pensar, ajude ele a refletir.
Não dê tudo de mão beijada, não entregue tudo. Ou também, às vezes, tem aqueles pais, aquelas famílias, aquelas mães que não dão nada. Se virem. Eu, na tua idade, eu já trabalhava, já me virava, já fazia isso, aquilo, o problema é seu. Outras estratégias que nós precisamos ter muitas vezes na nossa vida são as estratégias espirituais. Aqui são bem práticas, as estratégias práticas que eu sei que você faz na tua vida, mas que às vezes a gente precisa relembrar delas. E agora é um momento de nós relembrarmos essas estratégias. Então tenha tempo de qualidade, não julgue, não tenha filhos prediletos, compartilhe as suas dificuldades com eles, ajude-os naquilo que eles precisam, nos seus conflitos, nas suas dificuldades, né? Então essas são algumas estratégias práticas, mas nós temos estratégias espirituais, que são essas que, enquanto mães, nós vamos converter os nossos corações aos nossos filhos e eles também vão se converter para nós. Você já parou para perguntar para Deus: como eu posso alcançar meus filhos? Eu sei as mudanças que os meus filhos precisam ter. Você sabe das mudanças que os seus filhos precisam ter, né? E essas estratégias espirituais é que elas vão me ajudar. Em primeiro lugar, e aqui eu vou só citar, porque nós já sabemos de cor e salteado: jejum, oração e ser exemplo. Nada, ninguém ensina mais do que o exemplo. Ninguém consegue maiores vitórias através de um jejum e de uma oração. E é isso que os seus filhos precisam. É isso que nós precisamos fazer para converter o nosso coração aos nossos filhos e fazer com que os nossos filhos olhem para nós de novo. Porque não adianta eu fazer o jejum e a oração, porque às vezes algumas mães fazem isso. Vou fazer jejum, vou fazer oração pelos meus filhos, mas na hora do exemplo, na hora de pôr em prática e dar testemunho, ocorre tudo ao contrário. Então nós precisamos entender que o principal, além do jejum, além da oração, é o nosso exemplo na obediência e na santidade à palavra do Senhor. Qual tem sido o exemplo de você como mãe que você dá enquanto obediência à palavra de Deus? Qual tem sido o teu exemplo enquanto mãe que você dá para os seus filhos na questão da santidade à palavra? Você tem estudado a palavra? Você tem vivido essa palavra? Você tem cobrado os seus filhos diante daquilo que a palavra de Deus nos ensina? Porque obediência e santidade a gente só ensina através da palavra de Deus. Por isso nós precisamos precisamos ser totalmente, precisamos viver uma vida de dependência do Senhor. Se eu não vivo uma vida de dependência do Senhor, em todos os momentos, em todas as coisas, em todos os detalhes, eu não vou estar passando para os meus filhos obediência e santidade. Eu não vou estar ensinando eles a isso. Eu preciso da ação do Espírito Santo na minha vida. Mas para isso eu preciso depender. Eu preciso obedecer a palavra do Senhor. Peça sempre a Deus que tire a soberba de nós mães. Porque tem momentos na nossa vida que nós somos soberbas. Porque nós achamos que nós temos certeza, que nós temos razão, que nós sabemos de tudo, que nós conhecemos tudo e que é tudo do nosso jeito. E Deus nos dá a oportunidade de, quando lermos a palavra, entendermos que essa soberba não nos traz de volta para os nossos filhos. Eu não sei se você precisa restaurar alguma coisa na sua casa, no relacionamento com os seus filhos. Eu não sei se os seus filhos precisam restaurar o relacionamento deles com você. Eu não sei. Mas Deus sabe.
E enquanto mães, nós precisamos estar aqui para isso, para clamar a Deus, para orar, para jejuar, para pedir a Deus discernimento, para pedir a Deus sabedoria. Como eu posso, enquanto mãe, converter o meu coração aos meus filhos? Porque se eu, como mãe, converto o meu coração à minha filha, ela vai converter o coração dela a mim. Mas isso eu só consigo mediante a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, que é Ele que vai nos conduzir, que é Ele que vai nos mostrar, que é Ele que vai nos ensinar. Se o seu relacionamento com os seus filhos não vão bem, se humilhe diante do Deus, através da oração, do jejum. Peça, bata, ore. Tem um versículo, se eu não me engano, em Isaías 62, se eu não me engano, depois eu posso até confirmar, eu vou procurar aqui, que ali ele fala de uma oração, que eles estão sobre os muros de Jerusalém e que eles estarão intercedendo até que Deus escuta. Até que Deus escute você. Até que Deus abençoe você. Continue orando, continue intercedendo. Se você não precisa, se a tua família vai bem, se o seu relacionamento com os seus filhos é ótimo, que bom, continue intercedendo. Continue orando. Continue pedindo a Deus sabedoria, paz dentro da tua casa, dentro do seu lar. Precisamos orar mais, clamar mais, buscar mais, pedir mais discernimento a Deus. Os nossos filhos hoje, eles escutam, eles vivem avalanches do mundo lá fora. Ai, isso é melhor, não, eu vou na igreja, que nada, isso não vale a pena. Vamos curtir a vida. Vamos viver nesses princípios da vida. E os nossos filhos, pela nossa oração, pelo nosso jejum, pelo nosso clamor, eles têm que ter essa firmeza de chegar e dizer, não, eu vou viver pela palavra do Senhor, porque é assim que vivem na minha casa. Eu vou viver conforme a minha mãe me ensinou. Nós precisamos ser Ló e Eunice. Nós precisamos voltar a esses ensinamentos. As estratégias que nós temos, isso tudo que você está vivendo hoje na tua casa, com os seus filhos, criando brincadeiras, inventando coisas diferentes. Talvez esteja até a mãe voltando a fazer o seu crochêzinho, o seu tricô, o bordado, ensinando coisas antigas de lá de trás. Nós precisamos viver isso sempre. Nós precisamos trazer essas estratégias todas as semanas. Eu entendo que enquanto mães, nós temos o nosso momento, a nossa individualidade, que eu preciso às vezes estar sozinha, fazer as minhas coisas, sentar ali no meu sofazinho e ficar no meu cantinho um pouquinho. Eu entendo que como pais, os homens também têm aquele momento de cada um deles, como os filhos também têm os seus momentos individuais. Nós temos os nossos momentos. Mas esse momento, ele não pode ser o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro. São momentos. Então, cabe a mim e a você, enquanto mãe, transformar a nossa mesa numa bênção. Você hoje está fazendo bolos, aí já estou sabendo da Cris, da Dulce, né? A gente vai vendo cada bolo, cada comida que você faz, quando você senta na mesa, a nossa mesa é um lugar de bênção. É um lugar de conversa, de muitas vezes entendermos aquilo que os filhos estão passando e os filhos entenderem o que os pais passam, as preocupações diárias que nós temos. É na hora da mesa que nós recebemos aquele abraço que nos envolve, da conversa, do carinho, do apoio. Volte para isso. Nós precisamos entender e lembrar todos os dias da lei da semeadura. Hoje eu planto para colher amanhã. Eu não planto para depois colher, não. Ou eu não colho para depois plantar. Primeiro eu vou plantar e depois eu vou colher. Eu preciso lembrar dessa lei. Eu estou plantando hoje para colher mais tarde. Filhos que amam a Deus, filhos que buscam a Deus, filhos que dependem de Deus, filhos que são bênção na nossa cidade, filhos que são bênção na minha igreja,
filhos que estão fazendo a diferença. Olha os exemplos tão lindos que temos visto de famílias ajudando ao outro, de famílias levando comida aos caminhoneiros. Hoje eu sei que tem pessoas da igreja passando nas casas, recolhendo alimentos para fazerem a cesta básica, né? Isso são exemplos que vamos deixar para os nossos filhos em tempos de dificuldade. Não deixe o egoísmo imperar na sua casa. Aproveite essa crise para dar exemplos de solidariedade, de ensinar as crianças a isso, né? Eu tenho certeza absoluta. Isso, eu estava comentando hoje, o que é que nós precisamos aprender com essa crise? O que essa crise, ela não pode me ensinar só que eu preciso lavar a mão, ou que eu tenho que ficar fechadinha em casa. O que essa crise vai nos ensinar? Essa crise precisa nos ensinar a voltar para dentro da nossa casa, a ter mais comunhão enquanto família. Você não está sentindo uma falta enorme da igreja? Eu tô. E tem dias que a gente não vai na igreja de preguiça. Ah, se pudesse voltar atrás. Então nós temos que olhar para frente, porque da noite para o dia as coisas podem mudar. Isso serve para nós, para nos alertar da importância da comunhão com os irmãos na igreja. A importância dessas mães de oração que nós sabemos que toda terça-feira estão lá de joelhos orando, deixando seus afazeres, tirando esse período, separando esse período para estar ali, orando pelos filhos, para estarem convertendo o nosso coração de mãe para os nossos filhos. Puxem o freio de mão. Eu sei que algumas de vocês já puxaram. Muitas de nós fomos obrigadas a puxar esse freio de mão. Muitas famílias estão puxando o freio de mão. Mas que isso sirva para a gente aperfeiçoar o nosso relacionamento de pais e filhos. Que isso sirva para aperfeiçoar o nosso relacionamento entre família. Que isso sirva para você ler mais, para você orar mais, para você estudar mais. Que isso sirva de testemunho vivo para os teus filhos. Que enquanto eu era criança, eu era jovem, nós passamos por uma crise no nosso país muito grande, mas a minha mãe estava orando durante toda a crise. Se nós formos ver, hoje ainda na mesa, na minha casa eu dizia, a curva tão famosa que falam, a curva no Brasil já está diferente dos outros países. Eu tenho certeza que Deus está ouvindo a voz das mães de oração. Eu tenho certeza que Deus está ouvindo a voz da igreja que clama. Eu tenho certeza que é um povo que está se humilhando diante de Deus de novo e orando e buscando e clamando ao Senhor. Então nós precisamos voltar a fazer isso. Converta o seu coração aos seus filhos. Faça com que os seus filhos convertam o coração deles a você, mãe. Que esse nosso relacionamento seja uma bênção. Que a nossa família seja vista e conhecida pelo excelente relacionamento que nós temos entre pais e filhos, entre filhos e os irmãos, entre irmãos e irmãos, entre filhos e pais. Que nós possamos ser reconhecidos assim. Que o povo cristão, que o povo evangélico, que as mães de oração possam ser lembradas que a diferença que nós fizemos no nosso país, só Deus sabe. Hoje recebemos ali um quadradinho, né? Tudo está fechado, menos a oração. Os céus estão abertos para ouvir a nossa oração. Vamos aproveitar essa oportunidade, vamos aproveitar a converter o nosso coração aos nossos filhos. Que Deus nos abençoe, que tenhamos força, que tenhamos coragem e que tenhamos paz no nosso coração. A paz que excede todo entendimento, Ele vai guardar o nosso coração. E que você, enquanto mãe e mulher, descubra as receitas mais gostosas, mais deliciosas, que você possa fazer coisa nova, coisa diferente, que o dia que voltar toda a correria, possamos lembrar desses dias com saudades. Puxa, que bom! Aquela pipoca com Nescau estava deliciosa. Aqui na minha casa, às vezes, saem umas pipocas com Nescau. Muito boa que a Ana Laura faz. Na sua casa, eu sei que faz uns bolos gostosos da Cris lá.
Tem a casa de alguém aí que domingo foi panqueca de almoço que tava uma delícia que eu já soube. Então, né? Vai lá, puxa o seu caderno de receita, puxa os seus livros, seus bordados, seus tricôs, ensine as crianças, crie, faça, mas não esqueça. Ore, jejue e dê o exemplo para os seus filhos, o que é uma mãe de oração. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Mais uma vez eu digo, estou com muitas saudades, queria dar um abraço bem apertado em cada uma, né? Eu já disse que qualquer hora eu vou sair bem escondidinha na casa de cada uma e dizer assim, vim buscar um abraço, né? Porque o abraço nos sustenta, o abraço nos fortalece. Amém? Nós vamos orar nessa hora. Oi, Ana. Oi. Quero ver se o pessoal tá me vendo agora. Agora está para aparecer nós duas. Não sei se você está vendo. Bênção, a tua palavra. Acho que a panqueca do domingo do almoço foi a minha, não sei. É a primeira vez que eu consegui fazer uma panqueca salgada. Enquanto você falava, eu anotei alguns pedidos. Na verdade, são 3 pedidos só. Lá no nosso grupo do WhatsApp das mães. E aqui no Facebook também colocaram, mas são só 3. Então, acho que a gente pode encerrar orando por esses pedidos. Uhum. Que é a Daniele, né, que é a filha da Jussara, que é do nosso grupo, médica lá em São Paulo, está trabalhando na linha de frente aí da Covid-19. E então já tem alguns enfermeiros e alguns médicos colegas que estão infectados e ela está preocupada com a filha. Então, colocar a Daniele, a filha da Jussara, em oração. Então, primeiro é a Daniele. Depois, a Lucilene pediu pela mãe dela. A Lucilene pediu pela saúde da mãe dela, tá? A mãe da Lucilene. E a Terezinha colocou um pedido pelos filhos dela, Terezinha Moraes. Orar pelos meus filhos, principalmente pela minha filha que está longe, dificuldades nesses dias difíceis, né? Acho que todas as mães aí estão com o coração meio apertado, principalmente as mães de adultos, né? Que a gente, quando tem criança, a gente enfia aqui embaixo da asa e tudo certo. Fica aí, né? Quem tá com os filhos adultos, principalmente da área da saúde, é preocupante. A Dani colocou aqui, vi rapidinho, o Alisson, né, que caiu de bicicleta, foi bem sério e fez a cirurgia, tá em casa se recuperando, então a gente continua pedindo pelo Alisson, marido da Dani. Bom, gente, se tem mais algum pedido, depois a gente ora, a gente já tá encerrando aqui, então vou pedir para Ana orar, relembrando então, é a Dani da Jussara, a mãe da Lucilene, os filhos da Terezinha e o Alisson da Dani. São esses 4 pedidos aí. Então eu quero agradecer a participação de todas. A gente alcançou aí um pico de 40 pessoas aí assistindo. Muito bom. Fiquei feliz com a presença delas. Sei que algumas normalmente não frequentam a nossa reunião, estão aqui, então que bom por isso. Mais um benefício, né, dessa crise aí, de a gente poder estar alcançando essas mulheres que não conseguem estar lá nas terças às 3 horas. Mais um pedido aqui, a Elvia pedindo pelo William, a Nádia pedindo pelos filhos. Então, colocar mais esses pedidos também. O que a gente conseguir lembrar, a gente ora. Então, a gente vai orar para encerrar. Algumas mulheres, semana passada, assistiram no Instagram. E aí, algumas não tinham Instagram, pediram Facebook. Daí, hoje a gente fez Facebook. Algumas do Instagram não tem Facebook. Então, a gente está tentando resolver. A gente quer que mais pessoas participem. Semana que vem, a gente vai pensar em outra solução. Mas o importante é que a gente está conseguindo, desse jeito, se reunir, conversar e não perder o nosso ritmo aí de oração pelos nossos filhos. Obrigada a todo mundo que está assistindo. Vamos orar para encerrar. E aí? Deixa eu só lembrar, Ana. Então, pela Dani, pelo Alisson, o William, a Nádia, a mãe da Lucilene. Tem mais um ainda. A Dani é a filha da Jussara, que é médica em São Paulo.
Aí tem o Alisson da outra Dani, né? E aí a mãe da Lucilene, os filhos da Terezinha, o William da Elvia, que colocou agora, né? Da dona Terezinha Moraes, né? Isso. Aí a Elvia pediu pelo filho dela, o William, né? Que a gente está sempre orando por ele. E a Nádia também pedindo para colocar toda a família em oração. Então vamos orar. Deus querido, Deus amado, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Deus. Porque mesmo em meio a tanta turbulência que estamos vivendo, o Senhor está ao nosso lado. Obrigada, Pai, porque o Senhor desperta todas essas mães a pararem nesse horário e estarem aqui orando, entregando a vida dos seus filhos nas tuas mãos. Pai querido, Pai amado, nós queremos pedir ao Senhor que esteja fortalecendo cada uma dessas mães. Quero pedir que o Senhor dê sabedoria, discernimento, Pai, criatividade às mães neste período. Quero pedir ao Senhor que esteja perdoando, Deus, os nossos erros, as nossas falhas, as nossas faltas, ó Pai, pelas vezes que não educamos, que não convertemos o nosso coração de mãe aos nossos filhos. Nos perdoa por isso, Senhor. E nos ajuda com sabedoria, nos dê a capacidade de estarmos sempre olhando para o Senhor, para educar os nossos filhos, para ajudá-los a suprir as suas necessidades, para termos tempo de qualidade com eles, para podermos, Senhor Deus, não julgá-los, ó Pai. Nos ajuda nisso. Nos ajuda, Senhor Deus, a ajudá-los a enfrentar as dificuldades na sua vida, Pai. Mas também, em especial, Pai, nos ajuda a sermos mães de oração, mulheres firmes que te buscam, mulheres firmes que jejuam, mulheres firmes que dão exemplos e que vivem a obediência da Tua palavra e a santidade, Pai. Pai, em nome de Jesus, quero entregar a nossa igreja nas Tuas mãos. O Senhor conhece o coração da equipe pastoral, o quanto tudo isso incomoda de não estarmos reunidos juntos, ó Pai. Mas que o Senhor dê sabedoria aos pastores na condução dessas transmissões online, que essa transmissão possa atingir muitas e muitas pessoas que precisam ouvir da Tua palavra de uma maneira ou de outra. Cuida dos nossos pastores, das suas famílias, dos seus filhos, ó Pai. Daqueles que estão longe, com a família longe, que o Senhor abençoe e guarde a família deles, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, eu entrego nas Tuas mãos agora a Dani, a filha da Jussara, o Alisson, o marido da Dani, o William, a Nádia e toda a sua família, em especial a Isnara, a recuperação dela depois da cirurgia. A mãe da Lucilene, o Senhor a conhece, Pai. A dona Terezinha, que o Senhor cuide e guarde a dona Terezinha nessa fase, nesse período, pela sua idade, Pai. Mas também nós entregamos os seus filhos, a sua filha em especial, a Michele, que o Senhor tome conta da vida deles, ó Pai, aonde quer que eles estejam. Entrego também a Ana Laura nas Tuas mãos, ó Pai, pedindo que o Senhor sustente, que o Senhor guarde, que o Senhor cuide dela, Pai, e realmente entregando ela nas Tuas mãos, porque no Teu momento, na Tua hora, Deus, o Senhor conceda a graça que tanto pedimos, mas enquanto mães deste grupo, nós falamos, declaramos que o Senhor é o nosso Deus, e até que o Senhor nos ouça, até que o Senhor nos responda, independente da resposta, nós estaremos aqui, te buscando, te louvando e te adorando o Teu santo nome. E é em nome de Jesus que eu peço uma bênção especial a todas as mulheres da nossa igreja. Quero uma bênção especial a todas essas mulheres que estão nos visitando através desse momento online, Pai. Que o Senhor abençoe essas vidas. Abençoe muito a Ana, o pastor Paul, que o Senhor sustente eles, que o Senhor dê cada vez mais criatividade no comando da igreja nesse momento. Obrigado porque hoje tudo deu certo, porque hoje tudo funcionou direitinho, e isso é uma bênção do Senhor para as nossas vidas. E é em nome de Jesus que eu oro e agradeço, pedindo que o Senhor abrace cada uma das mães nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, Ana.
Então, Imagine. que aí terça Até que vem a terça, se Deus gente quiser. se reúne de novo. Vamos ver até quando, né? Vai ser assim. Isso. Mas a gente sabe que tá tudo no controle de Deus, né? Então, Isso quero mesmo. agradecer mais uma vez todo mundo que participou e que Deus abençoe cada casa, cada família, que Deus nos fortaleça. E vamos continuar nos falando ali no nosso grupo, com os nossos desafios ali, que tem sido divertido, nos Muito versículos, bom. É. que a gente consiga nos alimentar também cada dia ali através do nosso grupo. Então, vamos encerrar. Beijo para todas, abraços. Beijo. Tchau, Até tchau. semana que vem. Tchau. Até. Tchau.